Olá, boa tarde a todos. Estamos começando mais um programa Quatro Paixões pela TV.com, canal 20. Mais uma segunda-feira aí comentando a rodada do Campeonato Brasileiro. Tem Copa América. Tem bastante coisa bacana pra gente conversar hoje aqui, com a presença aí dos nossos amigos Hugo Guimarães com a camisa do Vasco, eu, Eduardo Rios, com a camisa do Flamengo, Eduardo Medeiros com a camisa do Fluminense e o Júlio Guzzo com a camisa do Botafogo. Essa rodada aí, eu e o Júlio estamos com a cabeça bem inchada. Mas tem bastante coisa para conversar, mas eu queria aquele destaquezinho inicial de cada um. Quem gostaria de começar dando seu destaque inicial? Como não tem destaque pro Botafogo, o meu vai pro clássico, Flamengo e Vasco. Vai ser que você fala do clássico Macaé e Botafogo. Outro, esquece esse, depois a gente fala. Mas o respeito voltou, só que eu acho que só contra o Flamengo, né? Você, Eduardo? Bom, eu queria destacar a vontade do time do Fluminense quando ficou com 2 jogadores a menos. E o espírito é esse aí. Se a gente quer chegar em algum lugar nesse campeonato, tem que ter essa vontade, tem que ter essa luta e eu tô confiante. Que lugar? Eu não quero nada menos que o título. Tá certo, tá confiante, né? Bem, o meu destaque, como que assim, tá tão destacada a derrota do Flamengo contra o Vasco, que eu vou dar o destaque para a seleção brasileira, eliminada pelo Paraguai mais uma vez. Uma seleção que assim, não desperta nenhum tipo de sentimento, nenhum tipo de apelo para mim. Vou te falar que no final ali, com toda honestidade, eu estava pedindo para o Paraguai ganhar para ver se continua sacudindo essa instituição, a vontade das pessoas de ver a mudança acontecer. Então, e vendo o Campeonato Brasileiro, tem muito jogador aí que poderia estar vestindo a camisa da seleção brasileira. Então meu destaque vai para esse destaque negativo que é a seleção brasileira. E você, Hugo? Destaque vai para a grande vitória do Vasco, sem dúvida. Comemorou bastante, Hugo? Rapaz, eu já estava esperando meus amigos vascaínos que tiveram a oportunidade de conversar comigo antes do jogo, viram que eu estava confiante. Mandar um abraço pro Bruninho Cabeleireiro, que ele estava totalmente desacreditado. Eu falei, Bruno, é o Flamengo, eles tremem, como foi no Carioca, não foi diferente dessa vez. O Vasco... Tem que aguentar, Duda. Sem jogar... O Vasco, sem jogar muito, sem se esforçar, conseguiu ganhar do Flamengo. Ainda bem que nós temos mais um jogo ainda com o Flamengo e temos 2 jogos contra o Fluminense, que também é freguês. Então o campeonato não vai ficar tão difícil assim, não. Pelo visto, se o campeonato brasileiro fosse só o Vasco e o Flamengo, talvez o Vasco conseguisse escapar, né? O problema é que tem Joinville, Avaí, Chapecoense. Eu vou deixar o clássico pro segundo bloco. Eu acho que assim, é um assunto que vai gerar bastante polêmica. Podemos começar pela vitória do Fluminense, né, Eduardo? Foi uma vitória assim, categórica, definitiva e chancela o Fluminense a alçar voos mais importantes nesse campeonato. O time do Fluminense, como estava bem desacreditado no começo do ano com a saída do Unimed, eu sempre falei que a saída do Unimed seria uma boa para o Fluminense. A gente começar a poder administrar em totalidade futebol no clube. E não está sendo diferente. Teve o Campeonato Carioca, foi bem disputado, teve aqueles problemas que a gente já mencionou aqui. Mas o time se manteve competitivo no começo do ano. Eu falei novamente que a gente ia brigar na parte de cima, o Hugo, o Júlio e você não acreditaram muito. Continuo. E após 9 rodadas, estamos em terceiro lugar, empatado com o segundo, a 2 pontos do líder. E jogando futebol, que se não é o melhor possível, é um futebol condizente com a posição que estamos. O Goiás, apesar de ter jogado bem o primeiro tempo, não foi capaz de fazer os gols. E futebol, quem não faz acaba levando. O Fluminense, após o empate, teve um pênalti infantil do Gum, que foi... Não tem discussão, foi pênalti, era para ter sido expulso. O Cavalieri pegou o pênalti e a partir daí parece que o time se entregou de tal forma que a gente conseguiu virar o jogo. O Vinícius saiu machucado aos 30 alguma coisa do segundo tempo. E mesmo com 2 jogadores a menos, a gente conseguiu segurar o time do Goiás. Então, eu acho que essa vontade vai fazer a diferença. O time jogou sem Fred ainda, que foi poupado. Vai jogar agora contra o Santos na quinta-feira. Então, eu acho que o time do Fluminense é candidato
se não brigar pelo título, com certeza ao G4. Em relação ao que você comentou sobre o pênalti do Gum, eu não acho que foi infelicidade dele. Eu acho que foi, tipo assim, meio que desespero, né? Porque ele viu que a bola estava passando, ele realmente fez um movimento para pegar a bola. O infantil é porque era óbvio que o cara ia dar um corte. Então ele ia passar igual uma vaca. Mas será que se ele, de repente, ele não dá o carrinho, o cara não fazia o gol? Então, ele podia tentar dar o carrinho no jogador. Uma chance clara de gol pela possibilidade de defesa, né? Pode ser. Nesse ponto, tendo visto que o pênalti foi defendido, foi até uma boa coisa. Mas acho que ele poderia ter dado o carrinho no jogador, talvez. Talvez dividir a bola com o jogador, com porque o Eric, também parece. Não é um primor, assim, de ele estava mal no jogo, ele errou tudo que tinha feito no jogo. Eu acho que esse é o ponto, assim, básico do Fluminense. Se o Fluminense contratasse um bom zagueiro, e a gente sabe que o Fluminense não tem condição. Tem o Marlon. O Marlon é excepcional zagueiro. Mas ele precisa de um companheiro de zaga. O Antônio Carlos ainda não comprometeu. Não acho que é um primor, mas ele ainda não comprometeu. Que hora ele vai comprometer, né? Então, você viu o jogo, Júlio? Não vi não. Eu vi o jogo, eu acho que não dá para se empolgar tanto com o Fluminense assim não. Acho que o Fluminense está bem treinado pelo Anderson Moreira, depois que o Cristóvão saiu, o Anderson ajeitou o time, mas o time não tem elenco para estar onde está. Eu acho que tem muitos times aí que ainda vão subir, como o Cruzeiro, o Palmeiras, o Internacional, que ainda está disputando a Libertadores. E com relação ao jogo em si, eu acho que até não foi justa a vitória do Fluminense. Acho que o Goiás mereceu ganhar. É claro que vale quem faz o gol, mas o Fluminense tem tido, eu não vou dizer uma sorte, até porque o time está correndo, mas tem dado tudo certo para o Fluminense nesses últimos jogos. Eu acho que não acredito que o Fluminense vai conseguir segurar lá em cima, não. Mas eu estava falando com vocês no intervalo aqui, eu mudei um pouquinho de opinião sobre o Fluminense. Depois eu estou vendo esses tropeços do São Paulo, alguns times assim caindo. O Sport não está jogando isso tudo. Então eu acho que está muito emparelhado lá em cima. Eu sei que tem Palmeiras, tem Cruzeiro, tem times aí que podem subir, mas por enquanto são dúvidas. E o Fluminense está se mostrando sólido aí nos jogos, pelo menos. Eu acredito que brigar nas 5 primeiras posições aí, não título talvez, mas brigar lá pela Libertadores, eu já acho que possa até acontecer. Em relação ao que o Hugo falou, eu vejo até o Palmeiras com um bom elenco, o Inter com um bom elenco. O Cruzeiro não. O Cruzeiro tem um time razoável, o elenco não vejo tanto potencial, não. O time do Fluminense talvez não tenha o elenco que já teve em outros momentos, mas a base está se mostrando muito sólida. Então, e o Anderson faz esse trabalho de transição muito bem. Acredito que vamos brigar sim. Eu acho que esse é o ponto. A base do Fluminense bota a camisa profissional e não amarela. Coisa que a base, por exemplo, do Flamengo, você não consegue destacar nada. Até mesmo estava lá no banco de reserva o Jajá, estava lá o Jorge, você vê que não são jogadores. O próprio César, né, cara? O próprio César aqui também, assim, no jogo contra o Atlético foi decepcionante, porque é um cara que agarrou muito na Copa São Paulo. Quando jogou também tinha ido bem. Eu vi poucos trechos do Vasco e Flamengo, por exemplo. Eu vi um lance que parece que foi o Maxson que cruzou a bola, que o César saiu de uma forma tão ridícula, ninguém achou nada. Eu falei, pô, não é possível que na base era tão bom jogador e agora eu vou atribuir a falta de ritmo, né? Mas como esse é um assunto que nós vamos tratar no segundo bloco, eu queria falar do clássico carioca da Série B. Do grande Macaé contra o Botafogo. O Eduardo, que é apaixonado do Macaé. Então vou deixar até você fazer alguma pergunta para a Júlia, Eduardo. Não, você esperava tem horror do Botafogo. Você preconizou tanto esse momento desde o ano passado. Eu só vou falar um negócio aqui que eu não... Infelizmente... Vocês também perderam pro Macaé, né? Não, a gente não joga no mesmo nível do Macaé, a gente joga a divisão acima. Abaixo, você joga abaixo. Mas o Júlio mesmo, no nosso grupo do WhatsApp, ele falou, né? Parecia a Alemanha. O Macaé fez 3 gols e parecia a Alemanha. Então é isso, o Macaé pro Botafogo é a Alemanha. Pior que foi, é verdade. Cara, ainda bem que os programas são gravados e vocês lembram que eu sempre falei, que sempre fui muito realista, que eu tô acompanhando os jogos do Botafogo e o Botafogo tá jogando muito mal. Como jogou mal contra o Macaé mais uma vez. Tomou 3-0, 3 gols de cabeça assim, rápido. O zagueiro não conseguia chegar na bola. Nenhuma das 3 bolas, nenhum zagueiro ameaçou chegar na bola. O Botafogo foi muito mal. O Macaé fez 3 gols, como eu disse, rápido. O Botafogo não reagiu no primeiro tempo. Eu falei até com meu pai vendo o jogo, se não fizer um gol agora, acabou. Aí deu intervalo. Aquela brincadeira no Face, né, que eu gosto de fazer, eu sempre faço, botei lá. Segundo tempo, o final vai ser 4-3 Botafogo. Aí o pessoal no grupo do Botafogo lá me malhando, quem entra para salvar o Botafogo? Daniel Carvalho.
que foi o craque do jogo. Se não fosse Daniel Carvalho, ele fez praticamente os 2 gols ali. Ele que esboçou uma reação para o Botafogo ali. Infelizmente, quando a gente estava reagindo, eu achei até que poderia virar sim. Quando o Botafogo fez o segundo gol. O Macaé encontrou o 4º gol, porque o Botafogo era pressão o tempo todo. Eu vi o segundo tempo. Infelizmente tomou o 4º gol, mas para te falar a verdade, foi merecido a vitória do Macaé e eu acho que foi bom. Acho que foi bom o Botafogo, além de ter ficado na liderança, assusta um pouco e a gente vê que tem que ter mudança. O time sente, né, necessidade de sente a necessidade, não está jogando bem. Então não adianta você vir jogando mal. Ganhou aí jogos muito na sorte, cara. Dos 8 jogos aí, eu vou tirar 2 jogos aqui que o Botafogo foi contra o CRB, que o Botafogo jogou muito bem, eu vi o jogo. E o primeiro jogo contra o Paysandu, que é o vice-líder, a gente ganhou fora de casa de 1-0. Os outros, foi a maioria na sorte. Foi um gol no finalzinho e jogando mal. Foi vitória? Tudo bem, foi. O resultado foi bom. Mas jogou mal. O time não se encontrou em campo. O Luiz Ricardo, que avenida nesse jogo. Eu vou te falar que 90% da derrota foi culpa de Luiz Ricardo. O Renan muito mal também, né? Renan também não consegue transmitir segurança, não consegue. Ainda bem que o Brasil saiu, que Jefferson volta, porque Renan... Porque não deixa de ser uma liderança, né? Por exemplo, é o que eu sinto falta no Flamengo. Não tem um jogador de liderança. O Jefferson é uma liderança no Botafogo. O que está esboçando liderança agora é o Daniel Carvalho quando entra. Está passando segurança e vem jogando bem. Mas um time não pode depender de um líder que fica na reserva, né? Com certeza. Até está um pouco fora de forma ainda. Então o Botafogo é isso, cara. Espero que tomara que aconteçam mudanças. O Rafael Oliveira, se eu não me engano, está fazendo exames agora, exame médico, eu acho que já está certo já, porque o Bill está muito mal, e ele é o 2º artilheiro do ano, né? Do Brasil, né? Então eu acho que vai ser uma bela substituição aí para o Bill. Não é possível ele jogar igual o Bill. Então eu acho que só tem a melhorar, porque do jeito que o Botafogo jogou contra o Macaé, não tem como piorar não. A gente pega o Sampaio Correia em casa, que também vem de derrota, então acredito que o Botafogo vai ganhar o próximo jogo, sexta-feira agora, e vai normalizar a situação aí. Porque o futebol é um pouco cíclico, né? Até pra gente fechar esse bloco, assim, às vezes o time começou bem, como foi o ano, agora dá uma caída, a questão é estar bem no final do ano. Essa hora chega, né? Ainda bem que chegou agora com a liderança. Exatamente. Bem, você gostaria de falar mais alguma coisa do Fluminense? Você está se coçando para falar alguma coisa aí? Não, tô tranquilo. Só considerar que eu estou guardando ansiosamente a subida do Macaé e do Botafogo. Eu também. E esperando mais ansiosamente ainda a queda do Vasco e do Flamengo. Bem, isso daí tem muito campeonato pela frente. A gente volta já para o segundo bloco para a gente falar desse clássico do desespero aí. Nova, como a estrela que acaba de nascer. Completa, como a cultura e as riquezas de nossa terra. Grande, do tamanho dos seus maiores sonhos. A loja que sempre fez parte da sua vida, reiniciando uma nova história com você. Cantagalense Eletromóveis. Casa bem com você. Aproveite a super promoção da Padaria e Mercearia do Vinícius, Alto São José. Arroz Figueira, 9,89. Margarina Quali, 500 gramas, 3,69. Amaciante P 2 litros, 4,99. Café Pilão, 500 gramas, 7,99. Sabão em pó Omo Dublação, quilo, 6,79. Sabonete Lux, 79 centavos. Macarrão Espaguete Dona Benta, 2,69. Açúcar Cristal, pacote 5 quilos, 6,99. Padaria e Mercearia do Vinícius, Alto São José. No Posto Japor você tem bom atendimento, bom preço e o melhor, qualidade do produto. Posto Japor, ao lado da rodoviária de Cantagalo. Tem de tudo, onde é que tem? No Super Tal tem preço baixinho, tem muito carinho,
Tem variedade, qualidade, tem tudo de bom, tem tudo de melhor, tem de tudo, tem. No Super Tal sempre tem Super Tal. Nelito Auto Center, suspensão, freios, alinhamento, balanceamento, peças e acessórios, vendas de pneus de alta qualidade, além de canos silenciosos. Nelito Auto Center, Rua Benjamin Constant dos Vales Cordeiro. Pensando no futuro do seu filho? Buscando ensino de qualidade? Então venha para o SEDUC. O Centro Educacional de Cantagalo oferece turmas do maternal ao 6º ano do ensino fundamental, informática, inglês, arte, educação física e muito mais. Comece a construir o futuro do seu filho. SEDUC, lugar de criança feliz. Promoção de ar-condicionado split é na JS Refrigeração. Ar-condicionado com 9.000 BTUs, R$ 1.050. 12.000 BTUs, R$ 1.200. 18.000 BTUs, R$ 1.600. Promoção válida enquanto durar o estoque. Produtos de qualidade e preço baixo é na JS Refrigeração. O lugar mais seguro para o seu carro é na Romavel. Oferecemos o serviço completo para a sua segurança, manutenção em geral de veículos e venda de peças, alinhamento, balanceamento, pneus, injeção eletrônica e troca de óleo. Faça seu orçamento aqui, é grátis. Trabalhamos com todos os cartões de crédito. Dividimos em até 4 vezes sem juros. Rua Arthur Nunes Silva, 442, Centro Cantagalo. Romavel Autopeças. O restaurante Triângulo bate recorde em Cantagalo, com a melhor comida caseira da região. Todos os dias, um prato diferente para você saborear. O preço, o mais barato da praça. Restaurante Triângulo, próximo à antiga cooperativa de Cantagalo. Você sabia da importância de um profissional contábil? A contabilidade é necessária para toda e qualquer empresa, independente do seu porte, segmento ou sua forma de tributação. A contabilidade é essencial em qualquer empresa. É o fator determinante para o sucesso que você procura conquistar. Conheça anexo ao prédio a loja que é um brinco. Preta Li Bijuterias, equipe contábil. Há mais de 40 anos contabilizando o seu sucesso. Direção Mosaica. Sabe aquela carne de primeira qualidade que você reúne os amigos para uma grande comemoração? Em casa, no clube, na fazenda ou num lugar muito especial? Só na Boutique das Carnes em Cantagalo. Na Boutique das Carnes, você tem variedades em produtos em sua mesa. Os melhores uísques, vodkas e muito mais. Boutique das Carnes, no centro em Cantagalo. De volta ao segundo bloco do programa Quatro Paixões, aqui no intervalo, muitas ponderações, mas agora não tem para onde fugir. Falar de Flamengo e Vasco. Não sei se o Hugo quer começar falando. Não, pode começar, o freguês sempre na frente. Tá certo, eu vou aceitar então a sua sugestão, porque eu tenho certeza que se o que o Hugo for falar, eu vou concordar com tudo. Então, eu vou acabar só colocando mesmo que a gente conversou sobre o Cristóvão Borges em outras edições. O Hugo tinha as suas... acusava, implicava e tinha a sua maneira de não gostar do Cristóvão. O Eduardo corroborava e eu estou chegando à conclusão que esperava mesmo que hoje eu visse a notícia de que o Cristóvão já não é mais técnico do Flamengo.
Porque tudo bem que ninguém consegue fazer nada em um mês, mas é realmente assim desalentador você perceber que o time do Flamengo não andou nada nesses estava 5 dias, nesses 5 jogos. Eu acho que ele já deve estar 1 mês. Então, eu falei quando ele chegou que não durava 2. Vamos aguardar. Eu falei 10 jogos. Então é por aí, tá chegando essa conta, eu acho que já cai para o Joinville. Tomara mesmo que o Cristóvão consiga fazer alterações necessárias para que o Flamengo ganhe do Joinville e ele ganhe uma sobrevida. Já não tem mais como gerar nenhum tipo de expectativa para o Flamengo nesse campeonato, a não ser que permanecer na primeira divisão. Agora, eu queria só fazer um levantamento sobre a questão dos jogadores. O Cristóvão, é claro que o Cristóvão tem sua parcela de culpa. O que você percebe é que o Cristóvão desanimou, né? Infelizmente, E o Cristóvão, como já não tem esse espírito de mexer com a equipe, de bater na mesa, e aí você ainda pega ele pega ele desanimado, eu não estou conseguindo mais ver possibilidade dele mexer num grupo que não está comprometido. O grupo do Flamengo aí eu não sei se é um problema, se a diretoria de repente não está tendo a capacidade de cobrar esses jogadores, mas a gente vê várias postagens de atletas do Flamengo bebendo, comemorando. E o Sheik acabou de chegar, não deu nem tempo ainda de se enturmar, né, Vai se juntar aí com esse O grupo Sheik aí. nem conseguiu, mas o Sheik é o cara que treina, é um cara que querendo ou não, no jogo chama responsabilidade. Coisa que você vê vários atletas. Aí a gente vamos levantar só alguns aspectos. Por exemplo, a decepção com o César, que talvez seja pela inexperiência, pela falta de ritmo, né? Mas não foi bem nenhum dos 2 jogos, não pelo gol do Riasco, mas uma saída bizonha que ele teve. 2 pedreiras também, você não o Luiz- acha não, Duda? Muito cedo eu acho que é muito cedo para jogar muita responsabilidade em cima do menino. Foi 2 Não, com pedreiras. certeza. Sim, com certeza. Não tô colocando a culpa nele. Assim, eu só acho que ele não Poderia ter teve a feito mais. atuação que eu esperava dele. Então, ou seja, eu já deixei de ter aquela ilusão do César como um goleiro de nível altíssimo para vê-lo como um goleiro com menos confiança do que eu tinha. O Luiz Antônio, para mim, foi reflexo do time, como o Wallace e Samir, embora a troca de passe na última linha do Flamengo, quando a bola vem para trás, é irritante como é lenta. O Wallace, o Flamengo perdendo de 1-0, ele tá dando trotezinho em campo. O Anderson Pico, sinceramente, eu acho que foi assim a pior atuação de um jogador de futebol que eu já vi jogar. Porque assim, eu fiquei me imaginando eu no lugar do Anderson Pico, sabe? Era como se a gente colocasse uma pessoa que não é jogador profissional para jogar num jogo profissional. Era a sensação clara. Assim, a quantidade de absurdos que ele cometeu dentro de campo, não só com a bola no pé, querendo chutar de longe, batendo o lateral, cara. O cara bateu o lateral no pé do jogador do Vasco. Aí você, tipo assim, aí sinceramente, é o caso de pegar hoje, ainda mais com as fotos que circulam, dele curtindo a vida no Rio de Janeiro. Aqui, amigo, vai com Deus, some do Flamengo. O Jonas, eu vou te contar, foi uma partida assim também para desanimar. Eu acho que não cabe nenhum tipo de avaliação de futuro para o Jonas, mas que ele foi horroroso e mal e descomprometido com o time. O gol do Riasco, a falha dele. Ele não tá colado. O Riasco, ele saiu junto com o Riasco, trotezinho. E foi o jogo todo trotezinho ladrão, trotezinho ladrão. Foi péssimo. O Canteiros, eu vou dizer sinceramente, não queria mais o Canteiros como titular do Flamengo. Sinceramente, eu não vejo mais assim, não consigo mais tolerar a lentidão, há muitos erros de passe, assim, não contribui com praticamente nada. No escanteio, não bate escanteios fortes. As faltas, nem sempre é ele que bate. Então, assim, o Márcio Araújo, que eu prefiro, até como titular, jogando do lado do Cáceres, que se Deus quiser está voltando logo, assim como o Armeiro, assim como o próprio Guerreiro. Ontem foi horroroso, mas eu ainda prefiro ele jogando como titular do que o Canteiros, que para mim cansei também.
E o Everton, cara, que é isso? A sensação que eu tenho ao ver Everton e Marcelo Cirino jogar futebol é que eles estão com medo, cara. Sabe quando, assim, quem é peladeiro, que entra num jogo quente, às vezes o cara, chega uma hora que ele começa a ficar até com medo de, tomara que essa bola não venha para mim, porque às vezes você não está se sentindo bem, você não está preparado. Né? Os caras se esconderam o jogo inteiro. E isso, o único corajoso do time foi o Sheik, cara. Pedindo bola, puxando, e aí cai naquela velha situação do último jogo. E se, uma semana depois, o Flamengo apresenta exatamente a mesma falta de qualidade para jogar futebol, e aí eu atribuo a culpa ao técnico. Porque não tem outra forma de você avaliar isso. É só isso que eu quero para dizer. Não falo mais nada nesse programa, porque assim, o Vasco mereceu ganhar. E ponto, cara, sabe? É um absurdo você... Jogando mal, hein? Pro pior jogo do campeonato, disparado. De fato, o jogo foi muito ruim. A vitória foi importantíssima para o Vasco. Nada como pegar o Urubu nesse momento, fragilizado. Mas eu acho que algumas coisas a gente tem que levar em consideração. Acho que o Celso Roth deu um gás. Não que o Doriva não estivesse dando esse gás. Até quem viu o jogo Vasco Sport, o Vasco fez um jogo, chegou junto. Só que acho que o Celso Roth passou mais confiança para os jogadores. O Doriva, ele meio que entregava o jogo muito antes da hora. É claro que o gol do Vasco saiu na metade do primeiro tempo, isso ajudou muito. Mas eu senti que o time conseguiu resgatar um pouco daquela confiança que tinha no Carioca. O Roth escalou o Júlio César no meio, surpreendentemente, barrou o Biancucci, jogou com John Clay e Júlio César. Não foi muito bem o Júlio César, não poderia se esperar. Ruim, ele é muito mais ruim. Nada além disso. Depois, o Riasco cansou. Riasco que tem sido o principal jogador do Vasco aí nos últimos jogos. E ele colocou o Thales. Eu achei até também outra substituição surpreendente, porque estava na metade do segundo tempo, o Vasco segurando o placar. E depois o Gilberto também machucou, o John Clay se machucou e o Júlio César foi obrigado a ficar em campo. Ele olhou para o banco, pediu para ser substituído e falaram para ele, cara, já tem as 3 alterações, já fizeram, você vai ter que ficar aí, se vira, vai lá para frente. Então acho que o Roth não foi muito feliz nessa opção dele. Para se destacar de bom, o Madison jogou como estava jogando no Campeonato Carioca, não só pela jogada do gol, mas ele também teve outras 2 ou 3 jogadas de linha de fundo que ele não estava fazendo nos outros jogos. Na marcação, ele ficou ali na marcação do Everton. O Everton, de fato, não ofereceu muito perigo, uma bola ou outra. A zaga, o Luan não pôde jogar porque foi convocado para o Pan-Americano, então quem jogou foi o Anderson Salles, não comprometeu, fez uma boa partida. Acho até que o Anderson Salles, na jogada aérea, é melhor do que o Luan, ele se apresenta mais dentro da área. E na cabeça de área, hoje eu estava conversando com o meu tio Toninho, e eu falei para ele que eu não gostava do Serginho, mas quando o Serginho sai do time, a gente sente falta do Serginho. É o Márcio Araújo. Porque ele não aparece no jogo, você não ouve o narrador falando o nome dele, mas ele dá uma segurança, principalmente do lado direito, que é bem claro, o Guianzu fica mais pelo lado esquerdo e o Serginho pelo lado direito, ele dá uma segurança ali que ajuda muito o time. O Guianzu, por sua vez, mudou completamente o jeito dele, é impressionante, você não vê mais o Guianzu brigando, dando carrinho, eu estou até sentindo falta um pouco disso. No segundo tempo, o Sheik dominou o jogo. O Sheik veio para frente da área do Vasco, não sei se foi por opção do Cristóvão, se foi, pelo menos ele fez alguma coisa. E o Sheik começou a pegar a bola, girar para um lado, girar para o outro, enfiar a bola, e você não viu o Guianzu dando bote nele, não viu ninguém chegando junto. O Roth ainda botou o Lucas, que é um outro cabeça de área, mas o Lucas ficou como meia direita lá na frente, eu não entendi muito bem a posição do Lucas quando entrou. Enfim, para finalizar, acho que o mais importante de ontem para o Vasco foi o resultado, obviamente. É claro que a gente tem que melhorar muito. Eu acredito que o Andrezinho chegando vai ajudar, vai entrar no lugar do Júlio César, por exemplo. E Júlio César vai ficar do lado de fora, vai ficar lá de fora ajudando ali o Roth a dar dicas. E o Andrezinho acho que vai encaixar como uma luva aí. Eu sei que ele está no futebol chinês, mas para chegar no futebol brasileiro e jogar bem, cara, não precisa muito não.
E ainda tem o Herrera. Eu acho que o Herrera também pode contribuir muito. Como o Gilberto está meio apagado, não faz gol desde Carioca, talvez o Riascos vai conquistar essa vaga aí de centroavante e o Herrera pode ser o companheiro do Riascos no ataque. Isso para dizer que a gente ainda tem o Dagoberto, que está parado e deve voltar em breve. Ou seja, o Vasco, eu falava aqui para vocês, o Vasco tem um elenco suficiente para ficar na Série A. Com dificuldade, talvez, mas tem. A gente precisa de um treinador que bota os caras para correr, que bota comprometimento e que não deixe um jogador entrar em campo sem vontade. Eu ia te falar do Gilberto. O que aconteceu? Você acha que foi o nível do campeonato que melhorou um pouquinho e ele não está conseguindo desenvolver o que desenvolveu no Carioca? Pode ser isso. Eu acho que o time todo caiu, é claro, e ele sentiu isso. E ele não está conseguindo, pelo menos nesses últimos 2 jogos, eu destaco os últimos 2 jogos, embora um tenha sido com o Doriva e o outro com o Celso Roth, porque contra o Sport o Vasco mereceu melhor sorte. Mas ele não está conseguindo subir novamente com o time, ele não está demonstrando o mesmo comprometimento dos demais jogadores. Entendi. E semana passada a gente não gravou, e teve um negócio que aconteceu nas redes sociais que me chamou muita atenção. Depois da contratação do Léo Moura pelo Vasco, que ele vai e não vem, até o Twitter oficial do Bangu está zoando o Vasco, né? Falando que contrataram o Cristiano Ronaldo, só que vão desmentir amanhã, porque já que o Vasco pode, o Bangu pode você também. Sabe que a única chance que tem do Léo Moura jogar no segundo semestre seria voltar pro Flamengo, né? Pô, será que não, cara? Será que não? Um cara com liderança, um cara que bota a bola no chão, por que não? Botar o Léo Moura, bota o Armeiro, porque tudo bem, o Armeiro não precisa ser esse grande jogador, mas é melhor do que todos que estão lá. E só para complementar uma coisa... Deixa eu voltar pro Vasco rapidinho. Hugo, como que foi voltar a vencer na Série A depois de mais de 570 dias? Ô Eduardo, eu não sei se você sabe, mas o Vasco é o time que mais fez gols na história do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem 4 títulos do Campeonato Brasileiro. Então isso pra gente não foi nada demais, não. Era questão de tempo. Só a pressão acabou agora, né? Eu agora não estava nem dormindo direito. Sem brincadeira, agora eu acho que... Eu não estou dormindo direito. Eu acho que selou uma reação aí do Vasco, essa vitória em cima do Flamengo. Acho que chegou numa boa hora esse clássico aí. Para um ou para outro seria uma boa vitória para arrancar no campeonato. Eu acho que principalmente pro Vasco. E ainda joga com o Avaí em casa, então acredito que agora o Vasco tem tudo para dar uma Eu só queria complementar o Flamengo, só pensando nas substituições que o Cristóvão fez ontem. Ele não tirou um cabeça de área, ele tirou o Eduardo da Silva, que era a única chance que o Flamengo tinha de botar a bola para dentro do gol. Ele vai e tira o cara. Não, quando a gente acha que o Cristóvão não pode piorar, o Hugo vai falar isso com experiência também. Ele faz uma substituição que você vê como ele pode ser incompetente. Você lembra que até na época do Fluminense, ele tirou o Cícero jogando pra caramba e o Fluminense, contra o Curitiba foi e empatou no final. Eu até falei, pô, cara, gosto do Cristóvão, mas essa substituição realmente teve uma fatídica eliminação do Fluminense na Copa Brasil para América de Natal. A gente ganhou de 3-0 lá, estava ganhando de 2-1 no primeiro tempo. Ele conseguiu a proeza de tomar 4 gols da América Natal dentro do Maracanã em um tempo. Eu lembro um jogo, eu já até disse aqui esse jogo, o Vasco 2011, o Vasco disputando o título com o Corinthians do Campeonato Brasileiro. O Vasco foi enfrentar o Palmeiras lá no Parque Antártica, nem sei se era no Parque Antártica, mas foi lá. E o Palmeiras doido para ajudar o Vasco, porque se o Palmeiras ajudasse o Vasco, evitaria o título do Corinthians. E 1-1, o jogo aos 30 do segundo tempo, ele me tira o Éder Luiz e coloca um cabeça de área para segurar 1-1. Ou seja, o Cristóvão é isso, o Cristóvão é medroso, ele pode ser inteligente, estudioso, mas ele não serve para treinar time grande, time de massa. É isso, eu não sei se alguém gostaria de falar mais alguma coisa, mas a impressão que eu fiquei do Cristóvão depois desses 5 jogos é que ele é fraco. A gente volta no terceiro e último bloco para arrematar o programa. Há 25 anos vimos a qualidade de vida melhorar. Vimos o futebol nos fazer rir e chorar com direito a replay. Em 25 anos, vimos nossos clientes satisfeitos, vimos promoções, eventos culturais e muita felicidade ao redor da marca. E o futuro? Bom, ainda não se sabe ao certo, mas já dá para ver que vamos estar juntos. Ried,
Há 25 anos, no coração das pessoas. A loja Ponto Dois Amigos convida você para conhecer o enxoval do seu filho. Brusas de moletom, calça jeans, além de outros itens para esquentar o seu frio. Clarice aguarda por você. Praça Getúlio Vargas, Centro, Cantagalo. Paraíso dos Presentes, sempre uma novidade para você. Faça-nos uma visita e venha comprovar. Uma linha completa de variedades para você presentear quem você ama de verdade. Paraíso dos Presentes, próximo ao ponto de táxi Cantagalo. FJG Simões, Serviços de Urbanização Limitada, 100% empregando sempre pessoas de nossa cidade. Uma empresa de credibilidade, construindo com qualidade. FJG Simões. O Colégio Euclides da Cunha trabalha com dedicação e valorizando a nossa cultura. Aulas de robótica com tablets para os alunos, aulas de canto, dança, teatro, escolinha de futsal, salas novas para educação infantil e sala de recursos, além de parceria com o sistema COC de ensino. Isso tudo fez do Colégio Euclides da Cunha primeiro colocado nas provas do Enem em nossa região, além do 7º lugar em toda a região centro-norte fluminense. Colégio Euclides da Cunha. Educar mais que um lema, um prazer. As melhores ofertas para a saúde de sua família você só encontra na City Pharma. Em Cantagalo, oferecemos a maior variedade de medicamentos e produtos para o seu bem-estar. Somos também credenciados ao programa Farmácia Popular. Entregamos em domicílio pelo telefone 2555-4480. City Pharma, mais saúde para você. Auto Center Ravel, pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, peças, acessórios, serviços em geral. Auto Center Ravel, Avenida Djalma B da Coube, número 212. Ford e Chevrolet, pra Volkswagen, Fiat também. A peça que você procurar, aqui você tem. Autopeças Cantagalo, toda linha de lubrificantes, correias industriais, com preço e qualidade. Se ligue no que eu falo, é Autopeças Cantagalo. De volta ao programa Quatro Paixões, último bloco.
para falar dos palpites, falar de seleção brasileira. Eu já dei minha palhinha sobre seleção. Quem gostaria de começar falando sobre seleção brasileira? Então, cara, eu me decepcionei um pouco com a seleção brasileira, que eu achei que a seleção tava subindo, tava evoluindo dentro de campo. Mas eu sempre fui um crítico do Dunga aqui, nunca deixei de criticar o Dunga. Muito embora eu reconheça que ele mudou um pouco o jeito dele de escalar o time. Até o jeito dele de atender também, né? Mas melhorou. Depois da derrota ele recuperou aquele Dunga, né? Deu umas patadas aí, falou uma besteira esses dias numa entrevista. Em relação à seleção em si, o que a gente percebe, né? Pra mim, eu vejo no Coutinho uma esperança. Eu acho que foi um bom teste pro Coutinho. Eu gosto dele também. Se algo, a gente pode tirar algo de bom. O Thiago Silva, acho que tá provando cada vez mais. Eu já não gostava dele. Por questões talvez únicas, mas eu vejo que na seleção... Eu acho que ele é um bom reserva, mas acho que assim... nem isso, cara. É porque tá difícil de olhar pra cara dele. Prefere Davi Luiz? O problema é que você olha pra cara de Thiago Silva, você já fica Davi imaginando Luiz. ele fazendo um bico pra começar a chorar. Então, Prefiro o Davi Luiz, mas eu acho que tá na hora de começar a convocar outros também. Não, tem que aproveitar que tá faltando 3 anos para a Copa do Mundo e começar a fazer uma reforma geral na seleção. E como a gente falou no último programa, que o Hugo até falou porque quando o Danilo se machucou, chamou o Daniel Alves, ele mal chegou e já entrou. Por que não? Já que vai renovar, mas deu errado o plano A, que seria o Danilo ser titular, vamos chamar o Daniel Alves para socorrer, não vamos continuar com a reformulação. Então a gente tem tempo para isso. Eu acho que o Dunga se expressou muito mal em algumas situações, mas teve uma coisa que ele falou e realmente faz sentido. Se na primeira campanha dele ele ganhou a Copa América não valia nada. Agora que ele perdeu a Copa América, isso tudo, para jogar um trabalho fora. Mas, Eduardo, mas o problema não é essa discussão. Não, mas então, eu acho que a Copa América não é isso tudo realmente, mas tem que ser começado a fazer um trabalho. O trabalho precisa começar a ser feito. E não deixar Davi Luiz, Thiago Silva. O Miranda eu acho um ótimo zagueiro, deveria ter ido à Copa. No entanto, já não é jogador de reformulação. O Miranda tem 32 anos, parece. Com que qualidade ele vai chegar numa Copa em 2018? Em que qualidade Daniel Alves vai chegar? Com que qualidade Jefferson vai chegar? Sabe o que acontece? Eu acho assim, quando você mira todas essas críticas que existem em relação a Dunga e a sua seleção, eu acho que é um escudo para o sistema que está estabelecido. Eu não vejo expectativa, quando eu torço contra, não é eu lembro que quando eu era mais novo, como é que eu ficava vidrado com seleção brasileira. Tipo assim, os times que eu vi da seleção brasileira foram times muito legais, sabe? Seleção era uma unanimidade. O Flamengo podia estar mal, o Vasco podia estar ganhando o que quisesse, mas o Brasil era algo diferente. E quando você vê esse sistema montado, cara, a única maneira de destruir e depor essas pessoas que acabaram com o futebol brasileiro é quebrar o que o muro chamado seleção brasileira seja destruído através de resultados. Então assim, não é torcer contra o Brasil, não é também ser do contra, mas é a única maneira. Por exemplo, vocês estavam falando, até vou para concluir a minha opinião sobre seleção. O Hugo falou sobre falou sobre jogadores que fizeram para a seleção. Você falou de renovação. Eu vou te falar, depois dessa última rodada do Campeonato Brasileiro, eu me questionei mesmo, porque eu pensei em 3 jogadores, por que não estão na seleção, que eu acho que jogaram muito bem. Michel Bastos, jogando muito no São Paulo. Renato Augusto, Luan do Atlético Mineiro, Rafael Marques. Quem que é melhor, Rafael Marques ou Roberto Firmino? Luan, acho que atacante do Grêmio. Eu não gosto muito do Rafael Marques, não. Se você perguntasse do Diego Tardelli... eu também... Ou do Diego Tardelli. Diego Tardelli é horroroso. Mas aí que tá colocando. No Brasil jogava bem. Mas, Duda... Mas entre Diego Tardelli e Rafael Marques eu não vejo tanta diferença. Não, mas... Outra situação... é um bom jogador. Outra situação que você está falando, comparando o jogador do futebol brasileiro, a gente estava até falando, estava comentando com o Hugo agora há pouco, eu acho que está faltando um pouco de identificação com o jogador. Muito jogador está pensando mais no dinheiro e está indo, por exemplo, Everton Ribeiro. Fez 2 ótimos campeonatos brasileiros e foi se esconder no futebol do Catar, dos Emirados Árabes. Não sei nem onde ele está. Nós temos outros exemplos, Thiago Neves, Diego. São jogadores que abriram mão da carreira, de um futuro na seleção brasileira para ganhar dinheiro. Que nível de futebol que eles jogam lá?
e com que vontade eles vêm jogar na seleção brasileira. Antigamente a gente falava, o cara vai jogar na seleção brasileira, o sonho de todo jogador. Hoje o sonho do jogador é jogar na Europa. Então eu acho que está invertendo um pouco os valores e a CBF precisa agir. Eu acho que vou colocar uma cota de jogadores que jogam fora do país. Isso eu concordo. Mas olha só, esse aí é um problema, é muito grande. Para a gente poder fazer uma análise rápida aqui. O que atrai o jogador para sair do Brasil? O dinheiro, pelo alto salário, e muitos também pela vida, pela condição de vida. Status. Hoje a gente vive num país repleto de violência. Você aqui, esses jogadores milionários aqui, eles não podem sair com um carro novo na rua, não podem expor suas famílias, a família não pode ir no shopping. Nós vimos aí parente do Robinho sequestrado semana retrasada, se eu não me engano. Então, esses jogadores buscam também uma qualidade de vida. A mãe do Robinho já foi sequestrada, não sei se vocês lembram disso. Não, já tem, isso tem mais. Isso deve ter mais ou menos uns 10 a 12 anos. A mãe do Robinho foi sequestrada. Para não ficar assim nessa situação bem geral, que seria o problema do Brasil e não do futebol, olhando para o futebol, eu ainda acho que a gente poderia oferecer melhores salários. A gente vê, o Flamengo agora está se estruturando, a gente vê o Cruzeiro, já fez isso, São Paulo. Mas olha a qualidade do futebol. A gente está vendo Vasco e Flamengo com 19 mil pagantes. A gente vê Vasco e Atlético com 10 mil pagantes. E acho até que foi muito pagante para um jogo daquele, né? Com estádios vazios, alguns estádios sem condições de ter uma partida de futebol. O Fluminense e Goiás teve um público pífio essa semana. Além disso, por trás... Lá em Goiás está acontecendo muito isso, né? A torcida não está indo mais, mas por causa da violência. Muita gente morrendo ao ir para o estádio. Então, acho que o problema que faz com que os jogadores saiam cada vez mais cedo do futebol brasileiro, e não só para o futebol europeu, que agora se a gente tem China, Japão... Estados Unidos. Os Estados Unidos é o mais recente. É um problema muito grande. É um problema que envolve tanto questões de âmbito nacional, como questões do próprio futebol. E, para piorar, a gente está vendo aí agora um dos maiores casos de corrupção da história, envolvendo a grande FIFA, com ramificações fortes aqui na CBF. Talvez isso seja um primeiro passo para uma evolução. Muito se espera disso. Talvez seja a bomba estourando para poder recomeçar, né? Mas a punição, né? Não simplesmente detectar e ficar do jeito que está, né? Porque o ideal seria que o Del Nero, pelo menos, já tivesse, como ele não foi citado ainda, mas todas as ligações indicam que ele também tem participado desse modelo de corrupção, mas ele continua lá. E os caras foram muito ingênuos, se é que a gente pode usar essa palavra nesse meio, mas se utilizaram de bancos nos Estados Unidos. E aí eles estão mexendo com coisa que não se pode brincar. O dinheiro que passou lá vai ser investigado. E se tiver alguma falhazinha de corrupção, eles vão rodar. Hugo, eu acho que o futebol mundial hoje está muito emparelhado. Até porque você vê que a seleção hoje só tem um craque. A gente via o Brasil ganhando de 5, 6 a 0. Eu falei até isso no último programa. Hoje em dia a gente não vê mais. Eu acho que o povo brasileiro tem que cair. Essa realidade tem que cair. É a globalização do futebol, né? Está muito igual. Então, vão ser jogos duros e vai ser isso aí, cara. Vai ser uma tristeza atrás da outra, uma derrota, uma vitória. Isso é um fato, Júlio. Isso é um fato, sim. Mas eu acho que o Brasil supera isso. Concordo que tem que haver mudança. A gente tem. Porque a gente não vê mais a identidade. Aquilo que o Dudão falou aqui. A gente não tem mais vontade, prazer de ver a seleção brasileira. A gente vai ver o Roberto Firmino, que a gente não viu nem jogar aqui. Isso aí, a gente não viu. Mas eu acho a gente já teve Hulk. Mas você vê grandes substitutos. Não tem um mínimo de... Hoje em dia não tem jogadores excelentes igual o Neymar. Tem que mudar, nós vamos mudar, mas quem? Então, aí cada um vai dar o seu palpite, mas aí, mas pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Mas então, eu acho que, já que você não tem essa grande referência a nível internacional, busque nos clubes, porque pelo menos aí o torcedor do clube vai ter identificação e assistir a televisão. Mas se você convocar hoje, você disse aí eu não vou nem falar Michel Bastos, que já foi um jogador que já foi testado, jogou a Copa de 2010 e foi muito criticado até. Mas o Luan acho que é um bom exemplo. Se você convocar o Luan hoje, Eduardo, amanhã ele é vendido. Não adianta. O que eu tô assim, eu só acho o seguinte. Eu acho que isso tudo daqui que a gente está conversando ajuda a transformar. Mas eu acho que assim a medida mais radical seria quebrar a forma como o futebol é administrado.
E isso passa pela CBF e pelas federações, porque enquanto a seleção estiver viva, ou então estiver correspondendo e estiver assinando grandes contratos, o sistema não muda. Porque assim, eu acho que teria que mudar para você começar a fortalecer os clubes e a formação de jogador. Isso que eu acho concordo. que esse que é o grande problema. Um passo. É a formação dos jogadores. Aí você pega o exemplo aqui que a gente vem citando, por exemplo, Palmeiras. Que jogador que o Palmeiras vai revelar? Que jogador que o Flamengo tem condição de revelar do jeito que estão as coisas, tá entendendo? Quantos clubes hoje realmente revelam jogador? Eu só vejo o Santos e Fluminense. Agora o Inter conseguiu, depois também de muitos anos, mas agora o Inter vem revelando alguns jogadores. Então, assim, a única maneira da seleção brasileira ter realmente uma solução de médio prazo é os clubes se fortalecerem e voltar a revelar E jogadores. eu acho que um passo importante para isso seria a gente separar a CBF dos clubes. Deixar a CBF, assim como é em outros países, só com a seleção e criar uma liga dos clubes para organizar o futebol brasileiro. Porque a CBF, infelizmente, coloca os clubes em segundo plano e o cofre dela em primeiro plano. Eu acredito que se a gente tivesse uma liga dos clubes com um estatuto decente, proibindo a reeleição, exigindo que os candidatos a presidente se submetam à lei de responsabilidade fiscal. E aí sim, a gente começaria a legalizar esse mercado aí, esse ambiente que é muito escuro, muito obscuro. Inclusive, isso já está até sendo pauta parece da MP do futebol, né? Só que eu não sei se isso seria a principal solução. Porque o que a gente vai fazer com as federações estaduais que são um câncer maior que a própria CBF? Exatamente, eu acho que nesse momento, as federações são usadas para puro interesse da CBF. Então elas perderam completamente o objetivo. Então, olha, tem uma discussão que a gente pode até deixar para um outro programa, mas é o seguinte: a gente sabe que é importante os clubes pequenos, Olaria, Bangu e tal, mas mais importante que os clubes pequenos são os clubes grandes. Então, primeiro, dos grandes. não adianta você deixar o Bangu feliz se Vasco, Flamengo, Botafogo vive numa pindaíba há 10 anos. Então, primeiro tem que se pensar no Campeonato Brasileiro da Série A, dos clubes da Série A, envolvendo, obviamente, a maioria dos clubes da Série B que volta e meia frequenta a Série A, como o Vasco. Eu acho que tem que pensar primeiro nisso, organizar primeiro o que a gente tem de melhor, o produto que a gente tem de melhor. Estando isso organizado, aí sim, vamos olhar as federações, vamos olhar os times pequenos, porque parece que o objetivo se inverteu. Vamos aos palpites, galera? Vamos lá. Bem, vamos começar pelo Botafogo, que a gente fala os dois jogos e a gente dá um palpite para cada um. O Botafogo só não vai jogar 2 vezes, vai pegar o Sampaio Corrêa na sexta-feira, 10 horas, em casa. Eu acredito que o Botafogo vai ganhar de uns 2-0 aí. O Sampaio Corrêa está em que posição? Acho que 6º ou 7º e perdeu 2-1 o último. Sampaio. Eduardo doido para cercar o Botafogo. Vai ser aonde o jogo? Aqui no Rio. 2-0 Botafogo. Início de crise no Botafogo, 1-1. Eduardo, Fluminense joga contra o Santos em casa e depois o São Paulo fora, né? Joga com o Santos quinta-feira, 9 horas da noite, no Maracanã, e contra o São Paulo no Morumbi, 4 horas da tarde, domingo. 2-1 Santos. 3-0 no Santos e 2-1 no São Paulo. Fluminense ganha de 2-1 de São Paulo? São Paulo domingo, né? 2-0 São Paulo. Eu acho que o Fluminense ganha do Santos de 2-1. São Paulo tomou uma piaba. E esse Osório aí que cantaram, o Rogério Ceni falou que era parecido, lembrava o Guardiola e o Mourinho. Sei se a casa dele vai começar a cair, não. A voz dele, lembra? A voz. Então, eu vou dar um mole pro Fluminense, 1-1. E o Santos e Fluminense? 2-1 pro Fluminense. Cara, eu acho que o Santos ganha do Fluminense aqui, 2-1. E lá, acho que, se eu não me engano, o São Paulo é freguês do Fluminense, cara. Eu vou de... Tem uma certa dificuldade. 1-1. Acho que 2-1 pro Santos aqui, 1-1 lá. O Flamengo ganha de 1-0 do Joinville e 1-0 do Figueirense. O Flamengo perde pro Joinville lá de 1-0, Cristóvão cai, e aí o Flamengo ganha do Figueirense aqui de 1-0. Bom, Joinville e Flamengo não tem como falar que o Joinville vai ganhar de alguém. Mas também não tem como falar que o Flamengo vai ganhar de alguém. Então 1-1. E Figueirense é lá?
Aqui no Maracanã. Então 1x1 também. Domingo, 6h30. Duplo 1x1. Vamos lá. Joinville e Flamengo. Eu vi o último jogo do Joinville. O penúltimo, ele ganhou. O último jogo agora, que foi ontem Adilson contra Batista. o Atlético Mineiro lá no campo do Atlético. Jogou de igual para igual com o Atlético Mineiro. Mandou bola na trave e tudo. Então jogou muito bem Joinville. Agora vai jogar em casa. Então vem de uma vitória. Um jogo muito bom com o Atlético Mineiro fora. Que é Isso um é preocupante. E Flamengo meio que na crise. Eu acho que o Joinville vai ganhar 1x0. E o outro é contra quem? contra o Figueirense no Maracanã. Aí eu acredito que o Flamengo vai normalizar as coisas ali, vai ficar em 18º, 17º, 1x0 pro Flamengo. E palpite para semifinal da Copa América. Vou pular o Vasco, pô. O Vasco, desculpa. Sei que você tá com muita raiva do Vasco. Não. Você tá sonhando, tendo pesadelos Não quer com lembrar o do Vasco. Vasco. O Vasco joga na quarta-feira com o Avaí em São Januário. Antes do seu palpite, você teme que se repita o placar do último campeonato brasileiro? 5x0. Não temo. Na época da Série B. Não temo, não. O que eu temo, na verdade, é o fato do Vasco jogar em São Januário. Isso O tem... Celso Roth já tá começando, já veio com o discurso já de que pode ser muito mais difícil do que estão pensando. Exatamente. Depois o Vasco vai ter que cumprir um jogo de suspensão por causa da bomba. Até que achei que ficou barato. E então eu acho que o Vasco tem que ganhar, cara. É 1x0 pro Vasco, um pênalti roubado, o respeito voltou. E depois o Vasco pega o Chapecoense lá. Pô, jogo difícil pra caramba, né, cara? Podia ser o Flamengo de novo. Acho que vamos voltar pra realidade, 1x1 lá. 1x0 aqui pro Avaí, contra o Avaí, 1x0 pro Vasco e 1x1 lá. 0x0 aqui e 2x0 pro Chapecoense lá. 1x1 aqui e 1x0 Chapecoense. Eu vou ser mais otimista que o Vascaíno, hein? Como eu disse antes, eu acho que é agora que o Vasco vai dar aquela subida no campeonato. Até por ter perdido de 5x0 pro Avaí na Série B, vai ser mais um gás para esse jogo pro Vasco. Eu acho que o Vasco vai dar uns 3x0 no Avaí e empata com a Chapecoense lá 1x1. E, pedindo desculpa ao Hugo aqui, agora tem Copa América. Eu não tô querendo muito falar do Vasco, não. Chile e Peru, Hoje, Argentina e Paraguai amanhã. eu acho que o Chile ganha o Peru 2x0. A Argentina vai ser um clássico, vai para os pênaltis com o Paraguai. E o Paraguai vai tirar a Argentina nos pênaltis também. Olha, eu acho que o Chile passa sem muita dificuldade pelo Peru hoje e a Argentina passa também sem muita dificuldade pelo Paraguai. Eu acho que 2x1 no Chile, mas um 2x1 tranquilo e 3x0 Argentina. Bem, eu vou ficar com 3x0 para a Argentina e acho que vai dar 1x0 para o Peru, gol do Paulo Guerreiro. Eu acho que o jogo não vai ser tão fácil pro Chile, não. Eu acho que vai ser um jogo pegado, o time do Peru é enjoado. O Guerreiro realmente, quando a namorada tá no estádio, ele joga diferente, então isso vai depender muito. Acho que vai ser 3x1 pro Chile, mas vai ser aquele 3x1 no final do jogo, sabe como? Com o Peru Acho tentando... um gol no final. É. E a Argentina, pra mim, não vão bobear de novo com o Paraguai, não. Vai meter 2x0, 3x0 Argentina, 3 gols do Messi. Só eu que tô contra a Argentina, então, né? É mais um gás para mim torcer, então. A gente ainda fala antes da final, né? Sim, não, na verdade, a final da Copa América A final é no domingo. é no domingo, é. Então, pra mim, Chile campeão. Chile campeão, Argentina campeão. Chile campeão nos pênaltis. Chile campeão. Bem, alguma consideração final? Tudo, essa semana eu estive em Cordeiro e, para nossa surpresa, um público que eu não imaginava que assistia o nosso programa, jovens senhoras na casa de 50, 60 anos estão assistindo a gente, o pessoal de Cordeiro, então mandar um beijo para elas, pro pessoal que está assistindo a gente. Também recebi elogios de uma menina no pedágio. No pedágio Foi com também. você? Exatamente. Também. Aí ela passou e falou assim, pô, dê um abraço pro seu amigo lá do programa, que tinha de dar um abraço, parabenizar. Um abraço aí pra Um galera abraço do para pedágio ela então, aí. né? Que abraço. Lembrou da gente, além, é claro, de muitas pessoas que comentam com a gente. A gente agradece e pede para que vocês continuem assistindo a TV.com. Curtam nossa página lá, né, Dudu? Curta o nosso Facebook, né? A gente vai estar sempre movimentando, colocando alguma coisinha nova lá. E a gente agradece a audiência de vocês, que é o que tem nos feito manter esse trabalho, que não é fácil na nossa região, né? Infelizmente, até esse momento de crise que o país vive, mas a gente vai mantendo sempre o ânimo para que levar a qualidade da informação das coisas que acontecem aqui na nossa região. Agradecendo aos amigos por esse programa
que graças a Deus tem sido muito bem sucedido. E agradecendo a você que tem assistido a gente. A gente volta segunda-feira que vem para ver em que pé que anda Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Até a próxima.